Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos convidados, então, né? Isso é uma live que nós gravamos, um bate-papo muito interessante, né? E eu quero que vocês, né, compartilhar com vocês, então, aí, esse bate-papo aí com convidados, pessoas aí que conhecem, né? Fizeram parte aí, estudaram lá no início, inclusive da gnose, ajudaram a difundir aí essa questão. E também nós vamos entrar em assuntos aí que envolve ufologia, envolve gnomos, envolve tantas outras questões muito interessantes. Então, desde já eu vou dividir minha tela aqui, né? E vamos bater um papo, né? Com o nosso, né, colega aí, né? Alguns de vocês já conhecem o Darlan aí do grupo, né? Ele é do nosso grupo aí de bate-papo. E, enfim. Então, Darlan, seja muito bem-vindo aí. Se apresente aí, eu vou deixar, né, você aí falar um pouco de você, da tua história, né, do teu envolvimento com a gnose, e a gente vai conversando. Fica à vontade aí para falar o assunto que você, né, quiser aí, tá? Seja muito bem-vindo, Darlan. Tudo certo. Obrigado, uma boa noite a todos aí. Me sinto honrado, né, pelo convite. E conforme a gente vai conversando, eu vou explicar algumas coisas de como tudo aconteceu no passado, enfim. E aí o Valdeci vai também trocando as ideias comigo aí, e a gente vai levando o papo legal. Eu sou gaúcho, né, gaúcho de Livramento, sou da fronteira com o Uruguai, e saí de lá muito novo, fui para Caçapava do Sul. Então, Caçapava do Sul foi a juventude, vamos dizer assim, toda em Caçapava, e na época de estudos da parte, vamos dizer assim, dos anos 84, eu vim para Pelotas estudar, na época na Escola Técnica Federal, e foi aí que eu encontrei o movimento gnóstico na época. Aquilo foi em 84, deve ter sido fevereiro para março, foi bem no início das aulas. Eu não tenho influência nenhuma familiar, muito menos de amigos, nada na parte espiritual. Eu sempre fiz essa busca por mim mesmo, né? Inclusive, naquela época, se sabe, né, não tinha internet, não tinha informações a maior, assim. Então, era tudo meio curiosidade, busca, perguntando para um, olhando nas enciclopédias e indo atrás de alguma coisa na TV, que também era muito raro ter alguma coisa assim, né? Tanto a parte espiritual quanto da parte de ufologia que depois apareceu na minha vida, né? Não foi ao mesmo tempo. E nessa época da gnose, eu, tipo, dentro da sala de aula, eu dizia assim, eu quero fazer alguma coisa nas horas livres, né? Que seria de tarde, de noitezinha, que a gente estudava naquela época pela parte da manhã e a parte da tarde. Eu era bem completo, assim, ficava completo o dia todo em função. E eu queria aproveitar alguma coisa na parte noturna. Na época eu também fiz inglês, alguma coisa assim, mas eu queria a parte espiritual. E aí, do nada, eu desci na parte do intervalo, isso foi na segunda ou terceira aula que eu estava, né, estudando, e me deparei com um cartaz, ficava no meio do corredor lá da escola, e falava movimento gnóstico, e a chamada do cartaz era um homem com fio de prata e fazendo desdobramento astral. E dizia, desdobramento astral, como fazer, venha saber como é. Era uma chamada, e aí do ladinho tinha várias, falava sobre evolução e involução,
Tinha vários tópicos, assim, que aquilo brilhou o olho, né? É isso que eu quero, entendeu? E eu me lembro que era um curso gratuito e era no centro da cidade, então tudo facilitou, né? Foi um insight mesmo. E a partir dali, acabei indo para o movimento, né? Comecei na fase A na época, depois eu passei para a fase B e passei para a fase C. Não sei até, como que depois se tornou essas etapas, mas era A, B e C. Então, a A era bem aberto ao público, depois a B já tinha alguns assuntos mais densos, vamos dizer assim, e da C, os assuntos já eram mais fechados mesmo, né? Mas era praticamente o que mais me trouxe saciedade de busca, sabe? Porque o movimento gnóstico, na realidade, a gnose em si, me respondeu muitas dúvidas, sabe? E isso me acompanhou por muitos anos. No final dos estudos, eu retornei para Caçapava do Sul, né? Fica a 200 quilômetros de Pelotas. E a partir dali, eu conversando, porque eu mantive amizade com o pessoal, e nós decidimos levar o movimento para Caçapava do Sul. Então, isso foi, eu não recordo exatamente a data, mas foi questão de 4, 5 anos depois. Então, dito que nos anos 90, 90 e poucos. E nós fizemos assim, conseguimos locais e os instrutores iam daqui da cidade de Pelotas e ficavam, inclusive comigo, né? Ficavam, a gente ia junto para as palestras, e depois até teve numa das palestras que o Mesquita até presenciou, que é o nosso outro amigo, ele presenciou junto com os outros, né, que estavam para assistir a palestra, um objeto voador não identificado próximo pela janela, porque era na prefeitura, onde eles nos ajudaram também. A prefeitura doava uma sala, né, e nessa sala, como ela era no segundo ou terceiro andar, eu não recordo agora, a gente tinha uma visão muito grande dos morros, montanhas, montes, lá bem no horizonte. E eu não consegui ver essa experiência porque eu cheguei 1 minuto atrasado, vamos dizer assim. Não atrasado para a aula, mas atrasado para a experiência. E a partir dali, a gente foi trabalhando, e aí também, através da minha profissão, eu acabei viajando muito e acabei me desligando do movimento. E foi para várias cidades, então eu não consegui manter, né? Mas a gnose é aquilo, né? Você não está na gnose, mas ela não sai de dentro de ti. É muito interessante, muito interessante. Pô, legal. Eu estava falando agora aqui em off com o Mesquita, né, que era para ele estar aqui também, né, nesse bate-papo. Só que ele falou que nesse momento tá ventando muito, tá dando aí muito vento e lá na cidade dele a internet dele conecta e cai, né? Mas vamos seguir aí o nosso bate-papo, depois a gente citar o nome dele aí mais adiante, né? A gente faz uma gravação Sim. aí com ele também presente, né? Então, Sim. como que então tu conheceu a gnose, né? Faz bastante tempo, enfim. E essa questão, né? Dá para ver no teu moletom tem né? Um desenho. Conta para nós aí como que foi isso? Como tu se sentiu, digamos, atraído por isso? E na tua opinião, né? Óbvio, né? A resposta acho que vai ser que sim, porque tu já presenciou, né? Ou teve, vocês, pelo que até o Mesquita, né, conversava quando eu tive lá na casa dele, até fui em alguns locais lá, onde é muito Caçapava é uma região onde tem muitas Sim. aparições, né? Então, vocês faziam esse trabalho de ufologia, foram os pioneiros lá nisso. Então, na tua opinião, existe mesmo isso? Ou o que tu pode dizer para nós sobre isso, Darlan? Na realidade, eu não acredito em ufologia, não acredito em disco voador. Eu sei que existe, eu não preciso acreditar, entendeu? Mas é interessante, ó, porque também, da mesma forma que a parte espiritual, religiosa, eu nunca tive influência nenhuma, nem da parte de amigos, nem da parte familiar, nada, né? A ufologia também entrou, a parte, não digo nem a ufologia, porque é o estudo de objetos, né? A gente está falando de objetos voadores não identificados, a gente não está dizendo que é de outro planeta, seja de onde for. Nós estamos comentando que
é um objeto que voa, ou não, né? E que você não sabe de onde é, você não identifica ele. O que aconteceu? Desde pequeno também, eu tinha eu não sei como, mas alguma coisa me direcionava para esse tipo de assunto. Quando a gnose entrou na minha vida, ela também trata disso. Então, na realidade, para mim, foi como se fosse assuntos que foram entrando num quebra-cabeça de curiosidades, de buscas que estavam, quando eu vi, estava tudo dentro do mesmo assunto. E isso foi despertando cada vez mais curiosidade, né? E eu lembro também, quando eu era bem menor, existia uma série na televisão, isso eu tinha que ficar acordado ou dormir e me acordava na madrugada para assistir, que era o Projeto Livro Azul, né? Era o Blue Book, que era um filme, uma série, enfim, que dava na madrugada, nem lembro se era Globo na época, não sei se era esse nome na época, e eu me levantava na madrugada para assistir, né? Então, foi muita coisa que foi acontecendo, assim, com o passar do tempo e das horas, enfim, e foi me despertando cada vez mais para isso. Mas até então era só curiosidade, eu nunca tive experiência nenhuma, né? Eu participava da gnose, sabia dos assuntos de ufologia, comprava muita revista UFO, comprei muita revista, tinha outras marcas, Planeta, tinha a revista Planeta, que trazia, além da ufologia, era muita parte espiritual, de mistérios, Triângulo das Bermudas, né? Tinha outra revista também chamada Ano Zero, eu comprava muito também, era muito legal, porque era muito colorida, era muito bem editada, era muito legal aquela revista. E isso sempre eu era um ratão de biblioteca, como se diz, eu ia atrás de informações, de revistas, não tinha outra solução, né? Porque eu não tinha amigo que gostava, eu não tinha familiares então ficava complicado, né? Tu tá sozinho remando contra a correnteza. E no movimento gnóstico, depois, quando eu já estava saindo do movimento gnóstico, até não, tem um detalhe. Aqui em Pelotas, no ano de 87, não lembro o mês, eu tenho a região aqui que é chamada Colônia de Pescadores, a colônia Z3, que fica baseado ali na Praia do Laranjal, seguindo a orla da Lagoa Mirim, da Lagoa dos Patos, né, que é a laguna para mim, né, a Laguna dos Patos, e vai até em direção a Z3 ali, que dá uns 15 quilômetros daqui do ponto inicial da praia. Eu estava naquela localidade ali esqueci o nome. Granja Galatea, que fica do lado da colônia Z3, só que para dentro, tá? A colônia é bem na beira da água ali. E eu estava retornando, era umas 22, era o último ônibus, umas 22 horas da noite de lá, da granja, vindo para a cidade. E eu me sentei do lado direito do ônibus, só eu, não tinha mais ninguém no ônibus, somente o cobrador e o motorista. Foi a primeira experiência que eu tive que eu não consegui explicar o que eu estava vendo. Eu sentado, eles deixaram somente aquelas luzinhas pequenininhas no corredor do ônibus, apagaram tudo, e o ônibus batendo nos buracos, que a estrada não era nada boa, e observando a cidade ao longe, assim, eu via o horizonte, porque Pelotas é uma cidade muito plana, e eu enxergava as luzes da cidade ao longe, e tinha vários matos de eucalipto. Então, passava um grupo de 50 metros de eucalipto, tinha uma abertura. Passava outro mato de 50 metros de eucalipto, outra abertura, que eu conseguia enxergar, porque o chão dali era lavoura de arroz. Então, a estrada estava mais elevada do que o chão. Aí, nós bem devagar, porque o ônibus parecia que ia se desmanchar, né? Ele ia muito devagar mesmo. Eu comecei a observar uma luz estranha entre um grupo de eucaliptos e o outro grupo de eucaliptos. Naquela parte que não tinha, que eu enxergava a cidade. E eu comecei a perceber que tinha uma coisa estranha. Eu achei que era o reflexo das luzinhas que estavam dentro do ônibus, aqui na parte que é onde aquilo aparece a numeração, e eu comecei a observar que tinha uma coisa estranha ali. Aí eu chamei o cobrador, e eu perguntei assim, tu tá enxergando o que eu tô vendo ali? Aí ele até abriu a janela, pra gente não enxergar por vidro, para não enxergar visual, e era uma luz em forma de cone, de um ponto agudo em cima, e aquilo ela descia, vamos dizer assim, ó,
era definida, era uma luz assim, muito definida. Ela é delimitada, né, de uma maneira assim, e em cima não tinha origem. Eu não conseguia enxergar o que era a origem. É como se eu tivesse uma lanterna de foco gigantesco jogada para o chão, com as paredes da luz definida e fazia um círculo no chão. Mas era uma luz, hoje a gente conhece como LED, porque é aquela luz que tu enxerga uma agulha no chão. Naquela época, eu estava a uns 50 metros, aproximadamente isso, acho que se for muito pouco mais do que isso, do ônibus até a luz. E nós não conseguimos ver o que estava atrás dessa luz. A gente enxergava a cidade, a parte onde deveria ter ali, sei lá, um objeto focando para baixo era imperceptível. Não conseguia ver o que era aquilo ali. Aí o cobrador também ficou na dúvida, não sabia o que era. Chamou o motorista. O motorista parou o ônibus, veio junto na janela, nós éramos os 3 olhando na janela, numa partezinha sem vidro. Nós parados ficamos ali aproximadamente 1 minuto, olhando para aquilo, tentando entender o que estava acontecendo. E aí, intacta, ela parada, não tinha movimento nenhum, focando sempre o chão. E nós parados olhando para ela, o ônibus parado também, nós ficamos 1 minuto naquela situação. Não se tinha câmera fotográfica, não se tinha nada naquela época. O motorista tinha um horário para cumprir, tivemos que ir. Mesmo indo, eu e o cobrador seguimos olhando aquilo e não conseguimos identificar o que poderia ser, porque ele acabou ficando escondido, né? Pelo ângulo, ficou escondido dos eucaliptos. Não tinha barulho, nada. Era completamente fixa. Cheguei na cidade, peguei e liguei para o aeroporto perguntando se tinha helicóptero na cidade, porque deveria ser alguma coisa. Hoje poderia ser um drone, entende? Mas mesmo assim nós enxergaríamos, mesmo que ele desligassem as luzes, tu enxergaria o ponto ali, né? E não tinha. Era uma coisa muito, muito doida mesmo. Não tinha avião, muito menos helicóptero na cidade na época, naquela semana ali. O rapaz me falou, inclusive, que fazia mais de mês que não tinha avião na cidade, muito menos helicóptero. Essa foi a primeira experiência que eu tive com esse tipo de situação, assim. A outra experiência já foi no final dos anos 90, 98, 99, por aí. Eu estava morando em Caçapava do Sul, e eu estava indo para Cachoeira do Sul, 130 quilômetros da cidade. Era de manhã, bem cedo. Eu estava indo para trabalhar em Cachoeira do Sul, e no momento que eu cruzei a ponte do Fandango, que é o rio Jacuí, muitas pessoas conhecem, é um rio, vamos dizer, um dos principais do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Eu cruzei a ponte, no momento que eu coloquei na reta o carro, assim, que logo depois já seria a entrada da cidade, que ficava numa pequena reta e uma subidinha, eu olho para o lado direito, né, que era a cidade, para o lado esquerdo era a lavoura de arroz, para a direita tinha um açude grande, um porte bem razoável, e uma olaria, produção de tijolos e cerâmicas e tal, lá no fundo, assim, bem longe, que existe, acho, até hoje. E eu olho uma esfera do tamanho de uma roda de uma caminhonete, uma van, um pneu que não era um tamanho de um pneu de carro, ele era um pneu de um porte razoável. Era uma esfera amarela, ela não tinha, sem ruído, sem nada, tu não percebia, se tu não olhasse para ela, tu não perceberia. Ela vinha vindo de lá, por cima do açude, em direção a mim, na realidade. Se eu mantivesse a velocidade do carro, nós se cruzaríamos assim, entendeu? Aí, quando eu observo, contra mim vinha um outro carro, um Corcel 1, um senhor com chapéu, que eu me lembro disso tudo, porque aquilo ficou gravado na minha mente, assim, porque eu disse assim, ele vai ver também, entende? Ele vai enxergar, o negócio está passando do lado esquerdo dele, vai passar por cima do carro dele. E aí disse assim, é muito alta, não. Se eu subisse no carro, eu não sei se eu precisaria pular para agarrar. Era muito baixo, muito baixo. E no momento que nós cruzamos, os dois carros, né, eu fui diminuindo a velocidade quando eu vi a esfera, porque eu queria parar. Eu comecei a diminuir a velocidade e comecei assim, ó, comecei a ir para o acostamento e ele vindo. Quando eu estava parando o acostamento, ele cruzou por mim e o objeto cruzou praticamente por cima dele. Muito próximo, muito próximo. Imagina uma esfera, ela não produzia luz, ela não irradiava luz, ela era amarela.
Não dava para ver mais nada. Tu não sabia se ela tinha algum detalhe. Ela era apenas um amarelo leitoso, que não se mexia nada, era um amarelo fixo, e andava numa velocidade constante. No momento que o carro passou por mim, eu estacionei, eu olhei, né, pelo retrovisor para ver se não vinha um outro carro atrás de mim, até para mim poder abrir a porta. No momento que eu abro a porta, que eu saio do carro, ela havia desaparecido. Para onde ela estava indo, era a lavoura de arroz, que tinha uns 3, 4 quilômetros de distância, e não tinha nem onde se esconder. A rua, a estrada, vamos dizer assim, a BR, ela era mais elevada também. Então, por um lado era o açude, mais um pouquinho para trás era a ponte, tinha inclusive algumas coisas do quartel ali também, tudo ficava na parte de baixo, lá embaixo, no nível quase do nível do rio. E por outro lado era também desnivelado para baixo, que é onde era a lavoura de arroz. Aí eu atravessei o asfalto, fui até o outro lado e comecei a ver se eu enxergava ela em algum lugar. Não enxerguei nada. Ela completamente sumiu. Cheguei na cidade, isso tudo na mesma sequência. Eu demorei 15 minutos para chegar no centro, estacionei meu carro no posto de combustível antes de eu começar a trabalhar, isso tudo para te ver era bem cedo. Estacionei meu carro no posto e eu estava calibrando os pneus agachado. Eu peguei, né, me agachei para calibrar os pneus ali e vi que uma caminhonete parou do meu lado. Uma caminhonete tipo uma picape, assim, na época, porte, assim, na época nem era muito. Eu via que era uma caminhonete nova em tudo. Aí o rapaz passou por mim e eu tinha um adesivo colado no meu carro. Meu carro era um Chevette, corajoso Chevette. Tinha um adesivo colado atrás da revista UFO, porque vinha junto com as revistas que eu assinava da revista UFO, alguma coisa sobre oficialização sobre UFOs já. Era uma campanha que a revista estava criando para abrir, né, as informações no Brasil sobre objetos voadores cadastrados por Força Aérea, Exército, enfim, né, trazer à tona. Era uma campanha que estava sendo criada. E o rapaz parou, eu senti que ele tinha parado do meu lado, né, eu ali, ainda calibrando, e ele perguntou para mim assim, você conhece ou estuda, eu não lembro exatamente a palavra que ele perguntou, mas tipo, se eu conhecia aqueles assuntos ali. E eu vi que era o adesivo, que era a única coisa que tinha no meu carro. Aí eu disse, olha, eu leio, eu não tenho grupo, eu não tenho nada que me ligue com eles, assim, eu apenas leio. Eu disse assim, eu consigo adesivo e coloquei no meu carro. Ah, beleza. E ele entrou para fazer o pagamento ali na conveniência do posto. Nem sei se tinha esse nome, acho que nem tinha. E eu peguei e disse, não acredito, eu vou ter que conversar com ele, né? Aí eu peguei e fui lá e perguntei, puxei o assunto com ele, né? Eu disse assim, por que me perguntou, tem alguma curiosidade referente a isso, esse tipo de coisa assim? Eu me lembro que era um rapaz bem novo, assim, era um pouco mais velho que eu, mas ele era mais novo, pessoa jovem. E ele estava diferente, assim, ele estava com os olhos mais parados, assim, ele não, sabe? Quando ele começou a pensar no que ele ia me dizer, ele meio que parecia que ele estava meio no transe, entende? E aí ele disse assim, não, é que eu costumo me levantar na madrugada e o meu apartamento é muito alto, é aqui no centro da cidade, de Cachoeiro do Sul, e eu costumo ir ao banheiro e na volta eu passo, tomo um copo d'água e dali eu vou de volta a dormir. Só que nessa noite, à noite o quê? Na mesma manhã, era a madrugada que ele tinha visto. Ele disse assim, eu vi uma esfera amarela fazendo zigue-zague em cima de Cachoeiro do Sul. E eu fiquei olhando aquilo, eu não estava entendendo, porque eu não acredito nessas coisas. Assim, eu não acredito, eu não consigo entender na minha cabeça a existência desses objetos. E ao mesmo tempo, aquilo estava me dando um impacto tão grande que ele não estava acreditando no que ele estava vendo e ao mesmo tempo ele já estava acreditando no que ele estava vendo. É uma coisa muito maluca, né? E aí ele ficou um tempão olhando e a velocidade que aquela esfera ia de uma ponta a outra da cidade era muito rápida. Era como se ele estivesse escaneando a cidade. E o mais interessante de tudo isso foi que eu escutei ele falar tudo isso, eu vi que ele estava na dúvida, e agora me pergunta qual a explicação que eu também não tenho para mim. Por que que eu não disse para ele que há meia hora atrás eu tinha visto um objeto, que eram as características do que ele tinha visto? Até hoje eu me pergunto, sabe? Porque eu poderia muito bem, de certa forma, ter ajudado ele. Entende? Tipo assim, olha, tu não tá louco? Tu viu? Porque eu também vi, entende? E vimos de formas diferentes.
Isso é uma coisa que até hoje me pergunto, uma coisa que ficou tipo, atrás lá, que eu não consegui resolver isso, eu não entendi o porquê eu não fiz isso, entendeu? Essa foi uma situação. Uma outra situação, depois eu não tive mais contato, nada com isso, aí passou mais ou menos uns 3 meses, eu estava em Caçapava do Sul, e aí, naquela época, eu ainda estava, né, aí eu estava na frente da Gnose, eu não lembro se o Mesquita estava, mas estava mais uns 2 ou 3 amigos meus, que faziam parte, e eu estava de frente para a cidade, né, como é que eu vou dizer assim, a rua era numa parte mais elevada, e lá, e da parte da Avenida Coronel Coriolano Castro, tu chega num T, entende? Tu subiu pelo hospital, chegou lá na rua, que é uma outra avenida, se não me engano, é Santos Dumont. E nós estávamos lá em cima. Eu estava olhando para o lado da cidade e um dos nossos amigos ali, olhando para frente da casa, que era um movimento gnóstico ali, que era onde a gente alugava para a gente ter a nossa sede independente. E ele olhou para cima e disse assim: olha, um disco voador. Aí, estranho. Ele só falou e seguiu conversando, sabe? Seguiu o papo. E eu disse, por que ele falou isso? Um disco voador? Como assim? Ele olhou para cima, um disco voador. Eu vou passar de bobalhão, mas eu vou olhar. Aí fiquei pro lado dele. Eu fui pro lado dele. E olhei para cima. Era uma lua andando. Era muito similar com a que eu vi em Cachoeira, só que lá eu vi amarela, e a que eu vi em Caçapava era branca. Se eu olhasse muito rápido, era a lua. Só que ela estava andando. E ela não estava muito alta também, porque eu tinha noção, porque atrás dessa casa tinha as antenas de telefonia. E ela cruzou entre as duas. Se não me engano, são duas, assim, uma maior e outra menor. E ela cruzou bem próxima ali. E ela foi em direção ao aeroporto, bem devagar. Só que eu estava a pé. E aí, como eu observei que ninguém deu bola para aquilo, né? E eu disse assim, por que eu tô olhando isso? Aí eu comecei a olhar as pessoas à volta. Eu atravessei a rua, porque era uma avenida, fui pro canteiro, passei pro outro lado, né? Para te ver, eu saí do grupo, ninguém deu bola, eu abandonei a conversa, ninguém perguntou por que eu estava indo, ninguém me chamou nada, nem me olharam. Eu fui pro outro lado lá e eu observava a vida acontecendo. Isso era num verão, tipo, tinha sol ainda, estava entardecer, tá? Era aquele momento que as pessoas saíam para caminhar, tomar chimarrão, andar com o cachorrinho, era aquele momento. Muito carro na rua, era a vida como ela é. Todo mundo andando na sua vida e o objeto andando sobre todo mundo. E eu observando ele. Eu disse assim, meu Deus, aí eu comecei a caminhar na calçada, só que ela estava mais rápido que eu. E o aeroporto ficava, acho que uns 2 quilômetros para frente. Então, eu acabei perdendo ela de vista. Entende? Também foi a outra situação, assim, que eu posso dizer que eu passei na minha vida que me trouxe o que pensar. Né? Dizer assim, pô, eu nunca tinha passado situação nenhuma dessas. E foi num período muito curto uma da outra. Aí, nesse meio tempo, eu também fui de um evento em Santa Maria, onde foi organizado pelo Hernan Mostágio, que, inclusive, ele é o diretor, presidente, enfim, o idealizador do Museu Ufológico de Itaara, que é pertinho de Santa Maria, ali no distrito de Santa Maria, e funciona praticamente, eu acho que desde o ano 2000, tá? Inclusive, o padrinho desse museu é o Zé Ramalho, cantor, que também veio a Santa Maria para a inauguração, enfim, inclusive está no site deles. E o Hernan, ele era muito bem organizado, e ele criou um evento na cidade de Santa Maria, na qual também participei, e ali, na época, eram os grandes nomes da ufologia, foi bem na época do ET de Varginha, que surgiu, teve o caso do Haroldo Stendorf, aqui de Pelotas, e também vi um objeto aqui sobre a Lagoa dos Patos, aqui bem pertinho do Laranjal, inclusive quem estivesse na praia teria a visualização desse objeto, né? E muito interessante, estava lá, participava o Gevaer, que era o diretor da revista UFO, estava o Rafael Cury, hoje falecido, mas um baita de um pesquisador de ufologia, né? Tava o pessoal os pesquisadores do caso Varginha estavam lá também, o Birajara Rodrigues, eu não lembro mais os outros nomes, tava também de Santa Catarina o Patonas, ele é também uma parte de ufologia mais espiritualista, todos participavam desse evento lá, foi um evento muito, muito legal, assim, foi de imersão de uns 2, 3 dias,
muito bem organizado, na qual eu consegui participar. E aí depois, com a minha vida viajando, outras experiências, acabei me distanciando dessa situação toda de ufologia, né? E praticamente foi os últimas experiências que eu tive com isso. Depois parou, né? Mas nesse período que eu estava em Caçapava ainda, que foi quando a gente se reuniu com Mesquita, o Ivan Pessoa, Sarac, Gilberto Rosso, teve vários amigos lá, né? Enfim, eram várias pessoas. A gente não tinha um grupo praticamente constituído, nós éramos um grupo de amigos que começou a pesquisar fatos que estavam acontecendo em Caçapava do Sul, que inclusive na BR ali tem uma plaquinha dizendo seja bem-vindo à capital da ufologia, né? É muitos casos, muito casos. E como eu trabalhava com a parte rural, eu trabalhava fazendo levantamento de campo, então eu tinha contato muito com o pessoal de fora, de sítios, chacras, né? E eu sempre perguntava, e aí, como é que é a noite aqui? A noite é bonita? Dá para ver bastante estrela? Não precisava mais que isso. A partir dali, desencadeava. Ah, mas porque tem coisas assim, tinha luzes assim, tinha luz que deixava o campo que igual a dia, tinha marcas, tinha não sei o quê, e aí o pessoal comentando que os vizinhos se enxergavam de noite como se fosse dia no lugar, e tu viu que era uma pessoa simples, que não tinha motivo de estar, principalmente para mim, eles nem sabiam quem eu era um funcionário que estava fazendo levantamento de rede elétrica, né? Pessoas que viram charutos voadores na região da Pedra do Segredo, a pessoa que estava lavando roupa, e o objeto passando nas costas dela, ela não percebeu, quando ela virou com a roupa para botar no varal, o objeto passando como um ônibus atrás dela. Então, assim, ó, Caçapava do Sul, Minas do Camaquã, que faz parte, inclusive, outra curiosidade, Minas do Camaquã, para quem conhece a série De Carona com OVNIs, de Fred Marsh, é uma série gaúcha, né, praticamente aqui, do Fred Marsh de Porto Alegre, ele fez o início de toda a série dele, bem o início ali, é feito lá nas Minas do Camaquã, né, onde tem umas montanhas de pedra lindíssima, é um lugar, inclusive, Valdecir, que é interessante de ir. É muito legal lá. E, então, assim, ó, tem muita coisa curiosa em Caçapava do Sul, sabe? Eu acho que é uma cidade que merece mais atenção na parte de ufologia, né? Hoje existe um grupo, hoje que eu digo, de um bom tempo para cá, né, existe um grupo bem forte lá, que trabalha com a pesquisa de ufologia. Inclusive, eles deram assistência ao Fred Marsh, dão assistência aos pesquisadores de ufologia que precisam, eles estão bem ativos lá, né? Então, é bem legal, cara. Caçapava é uma cidadezinha misteriosa. Eu fui na Pedra do Segredo lá. Até o Mesquita comentou que vocês passaram uma noite lá. Sim. Tem muitas cavernas nessa pedra, enfim, né? E tem várias lendas, enfim, que contam de Sepete Araju e bastante coisas ali, né? Mas ele até comentou, né, que desse charuto que você falou aí, ele comentou também. Enfim, tem muitas, né, digamos assim, relatos, muitas visualizações ali. E, como tu disse, muitas de pessoas que não tem por que falar, né, Sim. que avistaram. E ali nas Minas do Camaquã, eu ainda não fui até lá. Queria muito ir até o Tito, né? O Tito tava Sim, comigo, sim, Tito. vamos lá, né? Aí eu disse, mas... Aí depois que o Mesquita começou a falar um monte das Minas do Camaquã, uma outra pessoa, um guia turístico lá falou também, eu disse, aí eu queria ir lá, mas aí começou, né, o tempo para chuva e a gente acabou vindo embora, mas quero ir lá sim. Sim, são duas coisas interessantes na mina do Camaquã. Indo de Caçapava em direção a Bagé, tá, que é o ponto mais próximo, né, vindo de Caçapava para chegar na mina, tu vai pegar a estrada de chão e tu vai passar por uma localidade chamada Guaritas. Lindíssima, lindíssima. É uma coisa meio estilo faroeste, meio Grand Canyon. É aquelas rochas loucas assim no meio do caminho. Esse lugar já foi palco de filmes de longa-metragem, Uma Valsa para Bruno Stein, com Valmor Chagas, foi feito lá. Inclusive a casa existe até hoje. Teve uma série chamada Animal, da GNT,
o Edson Celulari e mais alguns artistas que a gente conhece, de atores e atrizes, foi filmado nessa mesma casa e nessa região. Então, se conseguir pegar algumas informações ali, vai ver toda a natureza do lugar, o que eu estou falando. Cruzando por ela, vai chegar nas Minas do Camaquã. Né? As Minas do Camaquã ali também ela tem uma certa estrutura, a pessoa não está tão abandonado lá. Ela já teve épocas de ouro, né, onde existia a mina que funcionava, era mina de cobre, teve mais outros minerais lá. E depois foi abandonada, porque não valeu mais a pena extrair esse material, e aí praticamente abandonou. Depois a mina voltou a ter vidas maior, vamos dizer, né, que ela nunca fechou totalmente, assim, sempre teve pessoas morando lá, que era sobre esportes radicais, então tinha muita coisa, tinha tirolesa, tinha muito, agora era muito organizado. E aí eu sei agora que também parou de novo, que não existe mais nada. E aí o que aconteceu, outra coisa interessante que tem lá, existe uma pousada, tá? A pousada Bela Mina. Não é propaganda, mas é top. Ela se organiza lá, ela inclusive, ela tem um ET na frente da pousada. Por que será? Por que será que ela tem um ET, vamos dizer assim, um extraterrestre, um alien, de uma, tipo, parece um samurai, que ela diz que é o guardião da região ali. Inclusive, ela conta essa história num dos episódios do De Carona com os OVNIs. Aparece ela entrevistada lá e ela conta toda a história do que ela presenciou também, enfim, mas tem muito mais que a gente sabe, né? Só conversando com ela. Mas é muito legal. E lá, assim, para quem quer conhecer, existe um posto de combustível, tem supermercado, tem uma, duas ou três pousadas, acho que 2 pousadas, sabe? Dá para se passear lá, sabe? Então, tá aberto o convite aí, ó. Ah, é. E é praticamente tudo asfalto, só tem só uns 15 quilômetros, eu acho, de chão, né, para chegar lá. Pro lado de Bagé, porque ela, na realidade, a mina, ela fica... Caçapava indo a Santana da Boa Vista tem um acesso. É um acesso com a estrada um pouco mais rústica, assim, é muita pedra, tem que andar devagarinho, então se a pessoa vai de boa, vai de calma. E indo pelo outro lado, também não é uma estrada assim, eles dão manutenção, mas eu acho que não é manutenção lá, essas coisas, mas é uma estrada muito larga, porque antigamente passavam os caminhões ali, as máquinas carregando todo aquele minério, então eram uns caminhões gigantescos, né? Eu cheguei a presenciar, cheguei a ver eles. Então, tem acesso, o lugar é legal para curtir a natureza, para olhar um céu estrelado, inclusive eu tô louco para ir voltar lá para olhar, né? Então, assim, ó, é o convite. Ó, legal. Ah, tu me mandou umas fotos, né, para mim, tem umas fotos interessantes. Quer comentar alguma coisa? Se quiser comentar sobre Sim, elas, e sim. se você autorizar, eu também, enquanto tu comenta depois, né, eu posso colocar na tela aí para o pessoal também, né, entenderem sobre o que nós estamos conversando aqui. Que isso, né, a gnose fala muito dessa questão, enfim, por isso que nós estamos comentando, e eu fiz questão de falar contigo que você, né, digamos assim, foi um dos que ajudou aí, né, a gnose aí a se disseminar de alguma forma também, né? Você levou de Pelotas para Caçapava, enfim e tal. Sim, sim. Então, e teve, né, experiências com essas questões, né, de OVNIs, de objetos voadores, enfim. Então, quem conhece, né, ou quem assistiu um pouco das aulas que eu estou comentando sobre esse assunto, né, já vê, né, a ligação disso tudo. E então, se tu quiser comentar um pouco sobre essas fotos, daí daquela que você comentar Sim. e me autorizar, eu coloco aí para eles olharem também. Sim, certo. Assim, ó, teve uma foto que eu te mandei até que foi eu e o Mesquita nessa pesquisa, que é na região ali de Capão das Galinhas, que a gente chama, né, na Pedra Furada, que fica entre Caçapava e Lavras do Sul, bem no início de Caçapava ali, eu acho uns 20 quilômetros, não sei se chega a isso, pelo asfalto. Aí até também foi palco de filme lá embaixo. Se não me engano, a Anahí das Missiones foi feito lá, e alguma coisa da Casa das Sete Mulheres, eu acho que também foi filmado lá. É um vale lindíssimo. Até eu posso te mandar depois uma foto do vale visto de cima, na época que eu
Eu andava de moto e eu fiz uma foto da moto e aparece aquele vale, é lindíssimo mesmo. Ah, E lá embaixo manda tem que daí, manda que eu coloco mano, aí daí para o pessoal ver também. tá, certo. E lá embaixo tem essa pedra furada, assim, e aí tu vai ver, nessa foto eu tirei a foto do Mesquita apontando o chão. Ele está indicando exatamente onde a gente foi chamado, porque a pessoa que morava nessa casa, ela presenciou na madrugada um objeto. Ela escutou um chiado, como se fosse ar comprimido. Foi exatamente a palavra que ela falou, um ar comprimido, como se fosse ar comprimido. Imagina, aquele lugar é um lugar isolado. Era a casa dele, tinha, eu acho que uma outra casa ali a 3, 4 quilômetros. Um lugar lindíssimo, um lugar plano, após descer todo aquele relevo para chegar lá. E o senhor avisou o Mesquita. E o Mesquita me falou: olha, o senhor lá viu um objeto. E tu acha que nós ir lá num sábado? Vamos lá dar uma olhada para ver o que era, porque era bem próximo, a gente trabalhava, então a gente tinha que escolher as datas e os momentos para a gente poder ir nos lugares, né? Aí foi eu e o Mesquita lá. Chegamos lá, aí até eu fiz aquelas fotos, o Mesquita apontando o chão, tem a foto da casa e do lugar onde apareceu o objeto, para a gente ter uma noção de distância, né? O que ele viu? Ele escutou barulho, que é aquele ar comprimido, e ele chegou na janela, ele levantou, ele dormia de janela aberta. Normalmente, antigamente, não sei hoje ainda, mas antigamente o pessoal de fora dormia com a janela aberta. Meus avós dormiam com a janela aberta, para fora, no campo, entende? O único problema que pudesse entrar era uma coruja para dentro, né? Uma cruzeira, uma cascavel, coisa. Aí, o que ele viu? Ele viu um objeto pequeno, do tamanho de um carro, em formato de ovo, que estava dentro do limite. Ele tinha um limite ali para o gado não chegar, né? Para o gado não entrar no limite da casa, ele fez uns arames, né? Ele criou uma cerca na volta da casa. Uhum. E o objeto desceu exatamente ali dentro. E bem pertinho da casa, da janela de onde ele estava. Aí ele acordou, levantou e foi olhar pela janela para ver o que ele estava vendo. E o objeto, ele estava, vamos dizer, parado assim. Não sei como é que é assim. Sim. Assim. No momento que ele escutou aquele barulho, e ele chegou na janela, ele começou, era branco ó, também, ele tinha um certo brilho, mas era branquinho. E ele fez assim, ele girou uma ponta para cima, do tamanho de um carro. Então, analisa o tamanho que era o objeto, um objeto para, sei lá, como que caberia pessoas ali, não sei, mas eu acredito que teria tripulante. Ele levantou uma ponta, veio o barulho de novo, como se aquilo estivesse dando uma força para o objeto, e num momento para outro aquilo ele disparou em alta velocidade, como se fosse num ângulo assim. Ele deixou só umas marcas no chão, que a gente achou até que poderia ser tipo, era muito parecido, para quem olhasse na geral, parecia marca de esterco do gado seco. Dava a impressão de ser assim. Só que não, ele era diferente. Se tu chegasse bem próximo, tu via que a grama ali, o pasto, ele estava queimado de forma diferente. Não era um queimado orgânico, vamos dizer assim, né? Que tu pega o esterco ali, tu retira, fica aquela parte ali. Não, não era assim. Ele era diferente. Aí nós tiramos as fotos ali, que foi depois nunca mais aconteceu também. Então foi uma das pesquisas que eu e o Mesquita fomos. Uma vez também, o Mesquita também recebeu informação que o Mesquita tinha ligação muito grande com o pessoal da sociedade, né? Ele também participou como secretário de turismo, depois ele também trabalha com a parte de cabeleireiros, então ele tem um contato muito grande com o pessoal, muito, muito legal, isso ajuda um monte. E ele recebeu uma informação de uma pessoa que dizia que via estrela durante o dia. Mas ele disse assim, como assim ver estrela durante o dia? Será que a gente consegue ver uma estrela durante o dia num céu azul, um sol? E o rapaz dizia que sim, que fazia 3 semanas ou 2 semanas, o Mesquita deve lembrar disso melhor que eu, que fazia um tempo que essa estrela era visível. Disse assim, poxa, eu nunca tinha visto falar que dava para ver estrela durante o dia. Vamos lá, Mesquita? Vamos. O Chile de São José, aonde aparece muita coisa também de ufologia na Cochilha de São José, que também é pertinho da cidade. É tudo na volta. Questão ali de 8, 10 quilômetros, é tudo muito próximo. E nós chegamos lá e o rapaz, estacionamos o carro assim, a casa dele era assim bem próximo, nós paramos junto com ele e ele disse assim, tá ali, ó. Nossa, como assim tá ali? Entendeu? Aí eu começamos a olhar, tu acredita que a estrela tava lá?
Aí tu diz assim, era uma estrela, no mesmo lugar. Mas se tu te basear que as constelações e as órbitas mudam praticamente todo dia, não é no mesmo lugar que tu vai ver a estrela d'alva, que seria a Vênus, no mesmo dia todos os dias. Ela vai mudar de posição. Não é todo dia que tu vai ver a Lua no mesmo lugar, porque a Lua muda de posição. Então aquilo fazia umas 3 semanas e a estrela estava no mesmo lugar. Entendeu? Ela não andava, ela estava parada. Uhum. E era muito, assim, ó, no momento, procurando no céu azul, dá aquela dispersão no olhar, né? Tu não sabe onde olhar, o teu foco de visão é difícil. Mas no momento que tu encontrasse ela, tu sabia onde ela estava. Era muito interessante. Aquilo também, só que também, eu acho que nem tirando foto não teria que ter um telescópio para tirar uma foto. Não teria nem como fazer foto, sabe? Era bem difícil mesmo. Aí trocando um outro caso também, que aí foi sem querer também, que eu cheguei, que tem fotos que eu te mandei, do Passo dos Enforcados, é exatamente na divisa de Caçapava do Sul com Bagé, que tem o rio Camaquã, que é um rio principal aqui também, um rio de grande nome, vamos dizer assim, de grande importância no estado. Eu estava num churrasco na casa de um amigo meu, nessa região de Passo dos Enforcados, que eu não sei por que é esse nome, mas enfim. E no meio da conversa ele disse assim, cara, tem um amigo meu que viu, tem uma marca no campo dele. E eu disse assim, como assim? Tu não gosta dessas coisas de... Aí que ele lembrou, sabe? Deu um clique nele. Tu não gosta desse negócio de disco voador? Ele disse, sim. Eu disse, sim. Pois é um negócio desse lá no campo dele. Aí eu fui lá, né? Peguei, não, vou ter que ir lá, como é que eu não vou ir na casa da pessoa para olhar, né? Eu ia perto também. Aí chego lá, aí veio o morador, me explicou, né? Ele disse assim, não, eu tava arrumando todo o arame na parte superior do morrinho, assim, da onde eu ficava mais alto que a minha casa. Trabalhei o dia inteiro ali, fazendo arame, botando moeirões, arrumando tudo, né? A cerca toda. E esse detalhezinho, já não para fora o pessoal aproveita o dia todo, né? Dorme cedo para levantar cedo e aproveita todo o dia de luz útil, né? E ele desceu quando estava anoitecendo, foi para casa. Ok. No outro dia ele voltou para o trabalho, cruzou no lugar, desceu uma sanguinha, que dá para, eu acho que até ver, tem um tipo matinho assim, ele cruzou a sanguinha. Quando ele subiu do outro lado do morro, que é onde ele ia seguir o trabalho, ele olha para trás e tinha um círculo ali. Gigante, dá para ver na foto que não é uma coisa pequena. E aquilo ali, aquelas fotos não eram do dia. Eu fui uns 3 meses depois. Estava em seca, aquilo praticamente sumiu, secou tudo. Veio chuva, brotou exatamente o lugar que tinha sido queimado, que brotou primeiro. E quando eu fui fazer a foto, ainda era perceptível a marca no chão. Não dava para dizer assim, isso aqui parece um carimbo. Não, dava para ver que aquilo era um anel, vamos dizer, era um anel, e ele tinha uma distância interessante, eram uns, sei lá, uns 60, 70 centímetros de risco, vamos dizer, em toda a volta. E foi algo que ninguém viu nada, ninguém passou em branco aquilo ali, somente aquela marca no chão. Aí eu aproveitei, fui lá em cima no lugar onde ele trabalhava, né, e fiz a foto exatamente da visão que ele teve. Depois eu desci, como era tudo foto com filme, né, era tudo foto de filme, aí eu tive que tirar 2 fotos e tive que juntar 2 fotos, porque como é que eu ia fazer? Eu tive que pegar as fotos impressa, colei uma na outra e fiz uma foto, né? As montagens da época, né? Para poder mostrar exatamente o tamanho daquele círculo, assim. É muito eu vi, é gigante, né? Gigante. É bem grande. Aquilo ali foi um troço bem radical. E o lugar é muito ermo também, muito abandonado. Ele tem uma ligação com as guaritas e com as minas do Camaquã por dentro. Eles são, vamos dizer, vizinhos, áreas vizinhas, entendeu? Tem uma das fotos que eu te mandei também, que eu fiz na Universidade de Passo Fundo, na época que eu morei em Passo Fundo. Aquilo ali foi uma coisa meio louca, assim. Eu acho que pode ser pássaros, tá? Por isso que eu digo, é um objeto não identificado. Porque eu não vi nada. Eu tava guardando. Eu sempre gostei de fotografia. Aí eu tava com a câmera, tirei fotos de várias coisas, de flores, tá? Tudo aqui normal lá dentro da universidade, que é onde eu costumava ir passear. Eu achava o lugar seguro, o lugar bonito. Tinha água, tinha... Legal para tu passar o dia. E
Na entrada do carro, peguei a câmera, acionei ela, né? Eu ajustei o foco assim, bem aleatoriamente. Joguei a câmera para cima e fiz assim, ó. Tirei uma foto, tirei outra foto e tirei outra foto. De 3 pontos distintos do céu, aleatoriamente. Eu peguei assim, tirei assim, só para disparar. Eu disparei a esmo. Aí cheguei em casa, tá, baixei as fotos todas que eu tinha, separei as que me interessava tudo e ficou aquelas ali, tipo, nuvem, entende? Uhum. Está. Eu vou olhar, comecei, do nada, eu comecei a ampliar a imagem, né? E apareceu aquilo ali. Eu achei interessante porque aquilo ali ele tem uma parte que parece que ele tem um sombreado. Tudo bem, até pode ser porque o pássaro, muitas vezes, quando ele está com as asas, quando ele bate as asas assim, ele fica, parece um cartuchinho. Principalmente com a imagem, ou tu não tem uma câmera com a velocidade adequada, ele aparece mesmo, porque ele borra e fica um objeto. Então, isso eu não posso te dizer, mas eu compartilhei porque é interessante, entende a foto. Uhum. Até eu dei um contraste maior, ali pode ver que ela tem um contraste bem forte, que foi proposital, para que aparecesse algo que é material, é algo sólido ali, entendeu? O que era, eu não sei. E o interessante foi que eu tirei em vários pontos, né? Eu não sei se o pássaro estaria voando, cruzando, não sei. Então aquilo ali para mim foi uma incógnita que ficou, mas eu guardei. Tá certo. E tem mais duas interessantes, né? Duas É. fotos aí. Quais são as outras? Tem, Qual é a tem duas. outra? ah, Deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar aí. Tem da vigília que nós fizemos lá na Pedra do Segredo, e até nós estávamos fazendo, nós estávamos no completamente escuro, né? Antigamente não tinha base, não tinha nada lá de iluminação, enfim, não tinha um ponto de apoio lá, né? Hoje parece que tem um pessoal que tem Ah, sim, uma hoje tem, casinha lá, tem, né? tem, tem, tem É, guia, é, fica aberto sempre, bom, bem legal lá. Tive lá, até sim, tem um vídeo aí no canal que eu fiz lá. sim, eu assisti lá, é legal aquela gruta lá de cima, né? Ah, legal. E antes não tinha nada, tu chegava, estacionava o carro aonde podia, onde queria, e aí nós descemos e fomos para lá. E aí nós estávamos lá e curtindo as estrelas, aquela coisa toda, escuridão total, né? A gente mal enxergava a luzinha do olho da outra criatura do lado, e com um pouco as lanternas e tal. E de um momento para o outro, assim, nós levamos um susto medonho. Mesquita deve lembrar. Do nosso lado, um guará, lobo-guará. Ele gritou do nosso lado, ele estava muito próximo da gente, porque a natureza é uma natureza forte, né, Valdeci? Tu deve ter Sim. visto ali que é diferente, né? Aham. E aquele animal gritou do nosso lado, não sei como é que é o tipo é um berro aquilo. Bom, nós descolamos, né? O corpo astral do físico voltou umas 3 vezes assim. É, é É, interessante. é, foi. Nós fomos lá só para passar isso e vamos embora e não vi meter nenhum. Ah, deixa eu tirar do meu. Sim, essa. Sim, sim. Eu consegui perceber. Essas duas fotos, elas não foram tiradas por mim. São a foto, uma delas foi feita por alguém de Bagé, da cidade de Bagé, que tirou aquele que é bem assim, tipo um grão, parece um arroz, né? Uhum. E tu vê, aquilo ali é uma foto bem famosa de uma moça que está nadando num açude e aparece esse objeto em cima. Dizem na época, que isso é inclusive nos nossos encontros que a gente fazia, porque na época do nosso grupo que nós tínhamos de pesquisa, tal, que era o grupo esse, não era um grupo constituído, era um grupo de pessoas, diferente do que é hoje. Hoje lá o Elver, ele mantém um grupo constituído. Nós éramos amigos que pesquisavam. Nós levávamos pessoas para palestrar, inclusive foi aí que a gente conheceu o Hernan, teve também um rapaz que era fotógrafo, que veio de Bagé, que o cara é especialista em, em, em filmes de câmeras, que ele explicava como a emulsão conseguia perceber objetos que a visão da gente não via, mas que o filme percebia e conseguia gravar. Então, foi umas palestras que lotou o lugar onde a gente estava lá. E era gratuito, a gente não lembro da gente cobrar, era assim, era muito muito aberto ao público mesmo, e para te ver como lotava, as pessoas tinham curiosidades para ir, sabe? Era muito interessante. Na época, eram feitas dentro do Colégio das Freiras, era uma escola, né, das irmãs, que não existe mais, hoje é uma outra instituição lá,
e elas nos cediam para a gente poder fazer esses eventos. E era muito legal, assim, era um evento grande, porte grande, era o salão de festas do próprio evento da escola, e as pessoas iam, participavam, assim, gostavam, ficavam, terminava a palestra, o pessoal ficava ainda querendo conversar. Era muito legal, assim, a cidade de Caçapava enxergava isso como com bons olhos, sabe? Não era algo, são tudo maluco, ninguém quer ver, não. Por que o pessoal ia? Porque tinha muita experiência lá, o pessoal enxergava muita coisa. Deve enxergar até hoje. Eu estou de fora, hoje eu não tenho mais essa ligação com o pessoal, né? Mas eu acredito que isso, a tendência é aumentar, né? Não diminuir. E Que a o outra Mesquita foto, fala. e a outra foto que parece uma esfera vermelha, um pôr do sol, isso foi feito por um amigo meu, inclusive ele mora aqui em Pelotas, e é bem próximo do aeroporto. Ali, quem vai da cidade, hoje existe um asfalto, naquela época não tinha, hoje existe um asfaltinho, é mais ou menos plano, e isso tudo a gente está falando que Caçapava está a 460 metros acima do nível do mar, ela é em cima do morro. Então, qualquer coisa que saia de Caçapava, desce, entendeu? Tanto que o avião, quando sai do aeroporto ali, ele já sai numa altura, quando tu vê em 200 metros, tu já está numa altura razoável, entendeu? Lá da parte dos calcários, que tem muita porção de calcários lá. E essa foto ele fez no pôr do sol dessa esfera laranja, entende? Então, não sei muito bem da história, eu sei que foi exatamente isso que ele me falou, que eu estou repassando. Ele disse que ele estava indo, porque ele tinha uma chácara nessa região ali, um sítiozinho, e ele estava indo para lá, e quando ele cruzou, ele observou aquilo voando, e ele conseguiu fazer a foto ainda. Dali, a partir dali, eu não sei mais se o objeto sumiu, voou, não sei. Mas eu também guardei, que isso foi resquícios que me sobraram da época que a gente pesquisava, coisas que não se perderam nos negativos das fotos, sabe? Que tem muito negativo que sumiu, não sei onde foi parar, sabe? Então, acontece, é que faz muito tempo isso, né? Então, muita coisa eu fui salvando no HD do computador, no HD externo, fui defendendo isso para não se perder, entendeu? Pô, legal. Mas muito legal, muito interessante, né, Darlan, todos esses relatos, esse conteúdo. E é interessante, né, levar, né, para as pessoas que têm, digamos assim, né, um interesse nisso. E embora muitas pessoas não tenham tido essa experiência, acredito eu que ninguém mais para olhar para cima, todo mundo está no celular, todo mundo está, né, muito mundano aí, muito, né, aqui. Agora, se você parar e ficar olhando para cima, né, depois das 9, 9h30 da noite, você já vai perceber muita movimentação estranha. Agora, ter essas experiências, né? Até o próprio Mesquita relatou muitas experiências assim, né? Incríveis, tipo quase contato mesmo, né? Mas acredito que mais adiante nós vamos bater um papo com ele também aí para ele dar né, relatar um pouco isso. Mas é um assunto que mexe com a curiosidade e muitas pessoas é aquilo lá. Eu quero ver para crer, sabe? O ser humano é assim mesmo, né? Aí quando vê, ele quer uma prova disso, inclusive, e ainda e quer ver de duvido. novo. Não pode ser, né? Tem que ver de novo. Enfim, mas isso é muito importante. E queria combinar contigo já, se tu se dispõe a nós continuarmos, né? De novo com esse assunto. E também eu queria falar contigo, claro, para nós não misturar aqui, mas eu queria falar contigo sobre um outro assunto também, a gente daí marca para conversar sobre isso, sobre a questão de do Samael, sobre a questão de gnomo, sobre essas questões aí, não sei se tu... Sim, sim, claro. Eu não sei se tu... Conversamos. Aí vamos bater mais um papo, então, que já
parece que não, né? Mas quando a gente começa a conversar assim, esses assuntos legais, aí o Eu tempo não sei nem quanto passa. tempo faz. Já faz praticamente 55, 56 minutos que a gente está Sim. conversando, né? O tempo vai, né? E Eu não sei se Valdecir, tem. Oi. não, imagina, isso é o que eu me lembro. Agora imagina o que o Mesquita lembra. E aí tu misturar isso, aí imagina a sopa que vai dar, né? Ah, sim. Não, e o legal é que muitos dos nomes que você comentou aqui, o Mesquita comentou lá, e até eu e o Tito a gente teve na casa de alguns deles, né, lá de Caçapava, mas um estava meio doente lá e na época a gente não conseguiu conversar com ele. Mas aos poucos a gente vai trazendo essas Sim, pessoas sim. para falar, deixar registrado aqui, né? Porque Sim, é interessante, né? E hoje, né, a gente vê como algo, digamos assim, para muitas pessoas, é difícil de acontecer, mas está cada vez mais rotineiro e isso daqui não vai muito tempo, que eu acho que tudo isso vai mudar, vai ter uma mudança muito interessante aí, né? sim. Uma outra coisa, um detalhe também que eu acho que vale ressaltar, é que por a gente gostar do assunto, esse assunto chamar a atenção da gente, de certa forma, muitas pessoas hoje, depois da pandemia, inclusive, durante a pandemia, eu acho que isso ressaltou muito, sabe? Até pela questão de podcasts que surgiram também sobre ufologia, o pessoal, muitos jovens que não estavam nem ligando com a pandemia, acabou acendendo um farol nisso aí, o pessoal começou a... Hoje a gente vê nos grupos do Telegram, vendo em grupo de WhatsApp, o pessoal tem muito jovem ligado com isso, com visualizações. Eu nunca vi tanta gente tendo experiências, porque, assim, experiências diversas, não só de ufologia, mas experiências de saída do corpo, experiências de fantasmas, assim, ó, que seja 80, 90% fantasia, tá? Eu não estou julgando verdade ou não, mas existe 20% verdade. Então, basta um ser verdadeiro para dizer que esse existe. Tipo, eu não acredito em disco voador. Mas se houver uma foto verdadeira, ela é verdadeira. E aí, como é que vai dizer que as outras são falsas? Entendeu? E Bom, não é porque a gente gosta que a gente acredite em tudo, sabe? Eu vou na noite, então eu tô com saudade de enxergar uma noite estrelada para mim poder ver a Via Láctea, que aqui na cidade a gente não consegue ver nada, entende? Tu vê meia dúzia de estrelas. Mas, tipo, Minas do Camaquã, dá para ver a Via Láctea. Entende? Tu sai ali da vilinha, vai ali para ao redor, tu vê a coisa é fenomenal, tu não acredita, vontade de deitar no chão e ficar olhando para cima, entendeu? Nem por isso, pra gente gostar das coisas, a gente acredita em tudo, e tudo que a gente vê, a gente vai dizer que é objeto de alien, entendeu? Não é assim. Por, por a gente gostar e por a gente analisar as coisas, a gente sabe o que é um satélite, a gente sabe o que é um avião, a gente sabe o que é um movimento natural ou não. Olha a quantidade de satélites que tem hoje. Entende? O Starlink aí. Chega a ter satélite em fila no espaço. Então, muitas pessoas viram, eu vi um objeto. Não, cara, tu viu um satélite, entendeu? Não é questão de se gostar que se acredita em tudo e que a gente não analisa. Muito pelo contrário. No momento que tu gosta, tu tem outra visão. Porque aí tu vai querer botar em xeque aquilo que tu tá vendo, se bate com as coisas que tu já conhece e com as coisas que tu já escutou, que tu já viu pessoas falando, porque são coisas que a gente não consegue botar isso sólido, né? A gente não dizia assim, ó, aqui tá o disco voador, aqui eu vou te apresentar o John, o ET, né? sim. É difícil, tu não tem algo que, que seja palpável para mostrar, entende? Mas ao mesmo tempo é algo incrível, entende? É uma coisa que está ali na frente de todo mundo, as pessoas estão sendo influenciadas por isso e ao mesmo tempo não se dão por conta do que está acontecendo, como outras coisas, né, vou dizer. É verdade, como tantas outras coisas. Como outras coisas, né? É, Então, assim, ó, vale a pena olhar o céu. Não quer ver disco voador, não vê, mas tu vai ver natureza. Natureza. Tu vai ver estrelas que já morreram, estrelas que estão nascendo. Tu vai ver uma que pisca mais. E lembrando, a que pisca é estrela. A que não tem pisca, que não está cintilando, é um planeta.
ela está refletindo a luz de alguma coisa, do Sol, principalmente, né? E as outras estão piscando, tu já pode assimilar que aquilo são estrelas, então não... A gente, normalmente, na noite, a gente vê Júpiter, tu vê Marte, tu vê Vênus, a gente só vê isso nos livros, a gente não tem a noção de que é visível a gente olhar a olho nu, entende? Meu primo tinha uma luneta Tasco, antiguíssima, eu acho que do pai, do avô dele, caseira, assim, uma Tasco, mas que tu carrega dentro da tua casa, uma coisa pequenininha, botava embaixo do braço, num cartucho. A gente conseguia ver os anéis de Saturno, sabe? Tu via as luas de Júpiter. Tu andava, navegava dentro da Lua. A gente conseguia percorrer a Lua assim, ó, sabe? Hoje tem câmeras aí especializadas. Então, assim, ó, a Terra ficou pequena com tudo isso, com internet e tudo. E o universo também, de certa forma. Porque tu imagina o que hoje tu com o Hubble, que já foi o Hubble, né? Que já existe outras coisas mais tecnológicas. Tá tudo muito pequeno, tá ficando muito restrito. Alguma coisa vai acontecer, entendeu? Vai sim. Com certeza. Mas muito legal, Darlan. Muito legal essa conversa aí. Creio que vai mexer, né? Vai atiçar aí os brios aí, né? De muitas pessoas. Sem falar que a gente não comentou de fantasmas, né? Não, por isso mesmo. Nós vamos marcar aí um bate-papo aí, nós vamos entrar nesses outros assuntos aí. Legal. E aí, como é que é? Não esqueça de dar o like, né? Compartilhar com os amiguinhos. É isso aí. Olha, o Darlan já disse. Deixa seu like, compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal, né? E aí, ó. Aí eu vou ter que dar royalties pro Darlan aqui, né? Já que... É isso aí. Mas muito obrigado, Darlan. Tá bom? Então, valeu pelo... Eu que agradeço. Uma boa noite a todo mundo aí, né? Durmo tranquilo, né? E olha que o Darlan disse, olha, eu sou meio tímido em falar, enfim. Eu disse, mas... né? Eu acho que ninguém percebeu nada disso. Porque na realidade é um bate-papo, a gente está conversando, né? Um bate-papo entre amigos aqui. É isso aí. Tá valeu, bom? Darlan. Então tá, um abraço para todo mundo. Um abraço mesmo. Bom. Até mais. Tchau, boa noite. Alô, até mais. Abraço a todos. Até mais.